destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. O mundo está de cabeça para baixo, Silmar. Psicólogo lá no Rio de Janeiro, agredindo funcionários do museu. A moça que fez faculdade para cuidar do comportamento humano quando a gente não está bem. E os índios aí? Agora os índios vêm de arco e flecha e lança. Já atacaram um posto policial lá na Amazônia, na terra Yanomami, e agora, ontem, e agora foi aqui na rodovia dos Bandeirantes. Pois é, daqui a pouco vem o General Custer aí e a cavalaria americana aí. Está perto disso, impressionante. Está meio perto disso aí mesmo, impressionante. Eu pensei que eu estava viajando aqui, mas não estou não. Se você falou que está bem perto disso aí. Vamos para as cotações, deixa os arco e flecha para lá. Está vindo o dólar operando em alta no mercado de câmbio, nesta manhã de terça-feira, R$ 5,06, alta de 0,9%. O mercado financeiro está de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente já vai falar sobre isso, preocupação com o teto da dívida americana. Índice Bovespa, mercado de ações na B3, com queda, também por razões semelhantes, menos 0,4%. Petróleo despencando hoje, 3,5%. Petróleo tipo Brent, que é negociado em Londres, e a referência para o mercado internacional, inclusive, eu sempre lembro aqui também para o Brasil, referencial para os preços da Petrobras. O tipo Brent está se negociando agora há pouco a $74,40 o barril. O que está acontecendo? Tem que ter a ver tudo também com o mercado financeiro. A discussão sobre o teto da dívida nos Estados Unidos ainda não está terminada. Houve um pré-acordo no final de semana, feriadão nos Estados Unidos, onde foi o dia de Memorial Day, feriado importante para os americanos. Houve um pré-acordo entre o presidente Biden e o líder dos dos republicanos na Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, mas ainda falta ir para a votação agora em plenário, Câmara e Senado dos Estados Unidos. A situação não está muito clara ainda. E isso precisa ser votado até amanhã. Amanhã é o último dia de junho, é isso? Amanhã é dia 31? Não, de julho. Não, hoje é o último dia, né? Do mês de junho. Amanhã tem que estar definida essa situação, senão os americanos entram em default, o governo americano fica sem dinheiro para pagar as contas, literalmente falando. Então, tudo isso está contaminando bastante os mercados, afetando mercados financeiros, sobretudo, mas também os mercados agrícolas, que a gente vai ver a partir de agora. E outra preocupação também é com a China. A economia chinesa também é cambaleante, não está atingindo aquele desempenho que vinha sendo esperado para 2023, está andando um pouco de lado a economia. Hoje deve ser divulgar alguns indicadores que sinalizem algum rumo novo para interpretar como é que está indo a economia da segunda maior potência econômica do mundo, que é a China, mas os sinais não são muito positivos. Isso também está contaminando os mercados financeiros, também de commodities, particularmente o petróleo está sendo afetado por essas dúvidas, já que a China é uma grande consumidora do combustível e tudo que acontece por lá acaba afetando a demanda do petróleo. Mercado de commodities agrícolas, também por conta dessas preocupações com a votação do teto de gastos lá no Congresso americano, e acompanhando a queda do petróleo, que está contaminando outros commodities, mercado de grãos, com soja caindo hoje, 1,3%, trigo também cai bastante, 2,2%, o trigo abriu o dia em queda, mas agora deu uma pequena recuperada, nada de muito importante, de 0,1%. Havia uma preocupação na sexta-feira, a gente até comentou aqui, com o clima nos Estados Unidos. Aparentemente, as preocupações não são muito relevantes, ou seja, a extensão de falta de chuvas e temperaturas elevadas aparentemente está limitada a uma determinada parte do cinturão agrícola dos Estados Unidos. Por enquanto, nenhum efeito muito importante nas lavouras, mas hoje tudo isso caiu por terra. Aqui a preocupação maior está sendo com realmente a situação financeira nos Estados Unidos e na China em relação à economia do gigante asiático. Soja, como eu disse, caindo, trigo também, milho com pequena alta, 0,1%, arroz também subindo um pouquinho, em Chicago, 0,6%. Na Bolsa de Nova York, algodão cai 0,4%, café arábica tomba 2,4%, suco laranja também cai bastante, 2,4%. Na contramão aqui, o cacau subindo 0,5% e o açúcar, que está bastante resiliente e está se mantendo aqui num patamar bastante elevado de preço, no momento subindo 0,1% na Bolsa
de Nova York, Tavinho? Então, nós tivemos aí até essa notícia aí da super safra de cana-de-açúcar, o Márcio Campos trouxe para a gente em reportagem aí, que deve, segundo analistas, ajudar a segurar aí o preço dos combustíveis por conta da mistura do etanol à gasolina. Mas é preciso ver isso aí com um pouco de cuidado, né? Você mesmo acabou de falar que o açúcar, você vem falando, vem se mantendo em preços bons e as usinas estão preferindo fabricar açúcar do que etanol, não é? Porque a rentabilidade está maior para o açúcar, porque há uma falta mundial de açúcar. Quer dizer, o governo vai ter que driblar esse negócio aí para tentar fazer com que a produção de etanol realmente cresça na proporção do crescimento da safra de cana-de-açúcar. Não sei como é que vai fazer. Também no caso do açúcar, por exemplo, preocupações com a produção mundial, né? Existe quebra de safra na Índia, na Tailândia, que são dois grandes produtores e exportadores, concorrentes do Brasil. Tem quebra de safra de cana também na China, produção, consequentemente, de açúcar vai ser menor. Tem problemas também com a produção de açúcar de beterraba na União Europeia, que é grande produtora desse tipo de açúcar. Tudo isso reduziu bastante a produção mundial do adoçante. Sobrou o Brasil aqui, que está com uma safra boa, uma safra bem maior que a do ano passado. O do ano passado foi muito ruim. Isso, teoricamente, daria uma segurada nos preços, mas não está sendo suficiente. O Brasil sozinho não está conseguindo reduzir preços do açúcar no mercado internacional. Pelo contrário, os preços seguem bastante elevados ainda, dificilmente caem, mesmo com o ingresso da safra grande do Brasil no mercado a partir de agora. Algumas outras razões que impedem uma queda nos preços tem a ver também com a própria logística aqui no Brasil. Tem muita soja indo ainda para o Porto de Santos, por exemplo. Isso está atrasando o ritmo dos embarques de açúcar do Brasil, que vão para o mesmo porto. O principal porto de escoamento do açúcar brasileiro é, obviamente, o Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Então, tudo isso também contribui para uma certa lentidão na reposição de estoques para o mercado internacional, e isso mantém os preços bastante elevados do açúcar externamente. Na verdade, são os preços mais altos em 11 anos. Então, né, esse patamar aqui com pouca chance de cair muito no curto prazo. A tendência é, claro, pouco a pouco o mercado vai se ajustando em função da entrada mais forte do Brasil no mercado, mas, por enquanto, isso se mantém ainda em patamares bastante elevados. Quanto ao etanol, o etanol com tendência de menor produção esse ano, o pessoal está preferindo, as usinas preferindo moer a cana para a produção de açúcar ao invés de etanol, mas tudo tem a ver também com a situação dos preços do petróleo, situação também da questão dos impostos a nível de estados. Nada garante aqui que o etanol vai manter um patamar de preços baixos aqui nos postos de combustíveis, porque a variação depende de outros fatores, entre os quais o próprio preço da gasolina e dos impostos aqui no Brasil, conforme eu disse, Tavinho. Pois é, Silmar. Vamos aguardar aí, porque temos algumas mudanças, né? Conforme você disse ontem, a semana pode ter novidades aí, algumas coisas podem acontecer. A votação do arcabouço lá, por exemplo, já foi empurrada um pouquinho para frente, porque a medida provisória dos ministérios ganhou prioridade por causa de tempo, né? Aliás, tem muitas emendas vencendo essa semana aí e que precisam ser votadas com urgência, né? Exatamente. E a pressão é grande e não há tempo para tudo também, porque amanhã cai tudo, né? São várias emendas aqui, são várias medidas provisórias, melhor dizendo, que precisam ser votadas, e uma delas que pode até mexer com a própria estrutura do governo é aquela que mudou os ministérios, a estrutura dos ministérios no governo Lula. Se isso não for votado e carimbado até hoje, hoje é dia 30, né, último dia do mês, isso cai por terra, volta os ministérios do governo Bolsonaro. Então, realmente é uma pressão muito grande nesse sentido. Tem a votação também do marco indígena, lá, marco referencial, né, das populações indígenas, que é bastante importante também, está causando todo esse alvoroço aí. Tem a votação do arcabouço fiscal, aparentemente ficou para a semana que vem, a segunda rodada, que é no Senado. Tem muita coisa acontecendo aqui e que mantém a atenção aqui dos analistas e do mercado como um todo. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Tem uma outra questão que também interessa muito ao agronegócio também, que deve ser votada nos próximos dias no Supremo, que é a questão daquela rodovia lá, né? Aquela ferrovia, Ferrogrão, que está parada lá, é um projeto de 10 anos já, com 2 anos parado no Supremo,
e não sei quanto tempo vai precisar ainda para a própria construção, né? Um atraso fenomenal aqui na logística, que é fundamental para o agronegócio brasileiro, que está precisando muito dessa ferrovia, e a coisa não sai do papel também. Pois é. E enquanto isso, eu estou lendo aqui no UOL, Dilma quer expansão do Banco dos BRICS, do qual ela é presidente, e não descarta moeda única entre os países dos BRICS. Brasil, África do Sul, China, com uma moeda única, Silmar. Sei não. Bom, Eu não sei, não. O chinês acho que não vai topar. O chinês não vai topar. O chinês não vai topar, não. Não, o chinês toparia se usar a moeda deles. Né? Ah, sim, claro. Opa. Opa, claro. E vem cá, e tem uma notícia boa aqui, que é um azeite brasileiro, lá do Rio Grande do Sul. Deixa eu desligar aqui o telefone, senão ele não vem aqui a notícia. É um azeite brasileiro que foi premiado. A Dilma não sai daqui agora. Não consigo tirar a Dilma. Ficou represada aqui, armazenada. Mas, enfim... Eu vi a notícia, né? Não, você viu o azeite? Está ganhando espaço em qualidade, né? Tem pouca produção ainda, mas a qualidade está surpreendente, especialmente... São dois polos, né? Um em Minas, outro no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o maior e é onde está despontando essa qualidade fora do comum aí, de alguns azeites por lá produzidos. Rio Grande do Sul, pronto, já desrepresei a Dilma aqui. É um dos melhores azeites do planeta, segundo a principal premiação do setor, vem direto de Canguçu, lá no seu Rio Grande do Sul. Blend frutado do Potenza, que já é tradicional, produzido na fazenda Serra dos Tapes. E foi reconhecido como melhor azeite do Hemisfério Sul no Mário Solinas Quality Award. Bom, né? Bom, né? Verdade, sem dúvida. É uma produção que vem crescendo muito, especialmente na metade sul do Rio Grande do Sul. São terrenos férteis e propícios para a produção de oliveiras, né? Então, está permitindo o surgimento de azeites excepcionais, fora da curva, aí, com destaque internacional, como é o caso desse aí, mas outros também vêm ganhando reputação internacional. Isso atinge basicamente toda a região, a metade sul do Rio Grande do Sul, e principalmente mais para a fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, Dom Pedrito, essas regiões que são também destaque na produção de uvas, né, de alta qualidade e excelentes vinhos também. A nova fronteira gaúcha do vinho também acompanha a fronteira gaúcha do azeite de qualidade, o extra virgem. E aqui no sul de Minas, Maria da Fé também, aí essa região, Serra da Mantiqueira também, a produção de oliveiras acompanha aí a vitivinicultura, que tem dado bons vinhos também e vinhos premiados. Ô, João, temos aí, o presidente Lula está falando ainda ou não? Já parou? Não, já parou? Bom, ia ver um pedacinho da fala do presidente Lula, abrindo a reunião lá dos presidentes sul-americanos. O presidente Lula está querendo protagonizar uma liderança, né? Ele está querendo se tornar meio que um líder sul-americano e está defendendo, inclusive, a entrada da Venezuela nos BRICS. O que você acha? Eu chamou de grande democrata, né? O presidente da Venezuela, o ditador venezuelano, né? Impressionante a nomenclatura que se usa quando se quer fazer algum tipo de agrado, né? Que coisa. Virou um democrata agora. É vergonhoso, democrata. O homem que herdou do Chávez, né, a ditadura. O homem que se elege, né, cancelando eleições depois de 3 horas de votação e apresentando o resultado. E vai por aí afora. Que deve aí 1 bilhão e quantos milhões para o Brasil? Não paga, chega aqui, é carregado no colo. Eu preciso passar no banco hoje para conversar com o meu gerente, que eu estou devendo lá. Vou ver se ele me carrega no colo. Boa tentativa. Não vai, não. Ô, Silmar, você confundiu aí, deixa eu só te arrumar. Você falou último dia do mês hoje, não, o último dia do mês é amanhã, 31. Você falou 2 vezes. Não sou de maio, eu pensei que eu estava em julho. Eu sei, porque você está apavorado, você não quer pagar mais um dia de imposto, porque até o último dia do mês de maio, tudo que a gente recebe é para pagar imposto. Aí no dia 1º de junho é que sobra o primeiro realzinho no bolso nosso, se sobrar, né? Então, eu sei... Tem até amanhã ainda para votação desse arcabouço do governo aqui, né, que é o outro arcabouço.
Se E vo- também a questão do teto da dívida nos Estados Unidos. Então não é hoje, amanhã também tem um deadline lá. Se você tiver um pouquinho atrapalhado aí com a memória, não procure aquela psicóloga que saiu dando um cacete nos guardas do museu lá no Rio de Janeiro. Certamente não vai dar certo. Fora de propósito total. Tchau, Silmar. Até amanhã. Então, Davi, boa tarde, até amanhã.